Olá pessoal, bem-vindos ao Esporte Guará. Olha, ontem infelizmente o Chapadinha ficou pelo meio do caminho, foi eliminado na segunda fase da Copinha para o Santos, que é, diga-se de passagem, um dos times favoritos ao título e segue invicto na competição. O IAP está nesse exato momento jogando contra o São Bernardo e vencendo por 1-0. O jogo vale vaga na terceira fase da Copa São Paulo. Também temos a apresentação oficial do elenco e comissão técnica do Tum-Tum. O Sampaio Correia fez um treinamento ontem à tarde no Estádio Castelão, o primeiro treinamento de reconhecimento para boa parte do elenco que ainda não tinha um contato com o gigante do Outeiro da Cruz. O técnico João Brigatti conversou com a gente. E lá em São Mateus, finalmente o suspense acabou e ontem, no final da tarde, o Juventude oficializou a chegada do Paulo Muller como novo técnico do Juventude Samas para o Campeonato Maranhense. E tudo isso e muito mais informações logo depois desse recado da TVN. Porque, meu amigo, a promoção é Mega Dupla Gigaférias TVN. 250 megas de internet fibra mais 20 gigas de telefonia móvel por apenas R$ 189,80. Garanta essa super conexão dentro e fora de casa e navegue à vontade com uma internet em alta velocidade. É mais diversão para você e toda a sua família nessas férias. Aproveite essa oferta e conexão e também essa economia fantástica. Assine TVN pelo telefone 3199-7270. Olha, o Chapadinha jogou ontem contra o poderoso Santos e, infelizmente, perdeu. Não conseguiu fazer um resultado interessante, apesar de, no segundo tempo, o Santos não ter conseguido marcar mais gols ou ampliar a vantagem. Vamos ver no VT. Depois de se classificar de forma invicta para a segunda fase da Copinha, o Chapadinha pegaria nada mais, nada menos do que o Santos, que também se classificou de forma invicta com 9 pontos e é um dos favoritos na competição. Com a bola rolando, a primeira boa chance foi do Santos. E aos 7 minutos, depois de Ed Carlos cruzar na medida, Luan mandou por cima do gol. Mas não demorou para o primeiro gol sair e começou nos pés de um maranhense. João Vitor encontrou Sandro na linha de fundo, que mandou para trás e a tirada de bola foi errada e no escorregão do camisa 10 do Chapadinha, Jonathan se aproveitou e mandou para o fundo das redes. Aos 40 minutos, uma bela jogada do Patati, que mandou na medida para o centroavante que parou na boa defesa do goleiro do Chapadinha. E no rebote, o zagueiro tirou, mandando para escanteio. E justamente na cobrança de escanteio, veio o segundo gol. Depois do desvio, Juan apareceu sozinho próximo do segundo pau e mandou para o fundo das redes. Aos 44 minutos, Lucas Barbosa passou para Luquinhas, que cruzou o rasteiro. Ed Carlos finaliza na trave e fica no quase. Na sobra, Patati manda uma pancada que fica pelo meio do caminho. E ainda no primeiro tempo veio o terceiro e último gol. Depois do contra-ataque rápido, Lucas recebe, invade a área e finaliza forte. Na sobra do goleiro, Patati, bem colocado, manda e não desperdiça, ampliando para o Peixe. No segundo tempo, o Chapadinha tentou impor outro ritmo na partida e suas principais chances foram de bola parada, em cobrança de falta, mas não conseguiu. O Santos ainda teve um gol anulado pela arbitragem aos 31 minutos do segundo tempo. Fim de jogo. Santos classificado para a terceira fase da Copinha, já o Chapadinha volta para o Maranhão com a sensação de dever cumprido. E um jogo muito interessante no primeiro tempo. O Chapadinha, nos minutos iniciais, apesar do primeiro gol, ainda tentou dar uma pressão no Santos e conseguiu segurar boa parte das ações ofensivas do Santos, mas, meu amigo, é muito complicado comparar o futebol de base do Santos lá de São Paulo, que é tido como uma das principais clubes de base em revelação de jogadores, em relação ao Chapadinha, que fez uma excelente competição, conseguiu chegar à segunda fase, mas esbarrou talvez na sua própria limitação técnica e de estrutura, que jogando contra o Santos ficou bastante evidente, além também do cansaço, porque vale lembrar que o Chapadinha
veio durante 3 dias de viagem de ônibus e também retornará da mesma forma. O técnico Eugênio Júnior conversou com a gente ainda hoje pela manhã, falando sobre essa participação do Chapadinha. Bom, a partida saiu um pouco do controle no primeiro tempo. A gente, mais do que a gente conversou antes da partida, de não sentir, né? Acho que estava jogando com um grande clube. Pedir para os garotos serem felizes, jogar o que sabe, mas acabou realmente pesando, né? Estrutura do campo, da equipe, televisionamento, né? Pela Sport TV, e acabou o primeiro tempo a gente saindo atrás do placar, certo? Voltamos a conversar no intervalo do jogo, fizemos uma substituição, né? E graças a Deus daí para frente o time conseguiu encaixar. Perdeu o medo, foi para cima do Santos e infelizmente não conseguimos pelo menos fazer um gol, mas eu acho que principalmente no segundo tempo a gente mostrou como o time joga realmente, o que tem de bom a equipe, né? Agora é pedir proteção para Deus para retornar para casa, já estamos na estrada, e agradecer a torcida de todos, agradecer aos familiares, né? O pessoal de Chapadinha, de São José de Ribamar, né? Enfim, no Maranhão todo, muito obrigado, que Deus abençoe nosso retorno, e até a próxima. Tem que desejar, parabenizar, na verdade, o Chapadinha, a comissão técnica e todo o elenco que estava lá presente na Copinha, porque fizeram uma excelente competição, classificando de forma invicta e caindo na segunda fase para um dos favoritos ao título, que é o Santos. Quem ainda permanece na competição é o IAP, que está jogando nesse exato momento contra o São Bernardo, mas vamos ver como estava a expectativa do time antes da partida. Classificado em segundo lugar no grupo 17, apesar de ter começado perdendo na primeira rodada, o IAP conseguiu desempenhar um bom futebol e agora na segunda fase joga contra o São Bernardo, que terminou em primeiro no grupo 18, com 7 pontos somados. E depois da classificação, os jogadores não negam a expectativa para o jogo, como comentou o lateral esquerdo Gustavo. Esse jogo é muito importante para a gente, né? Até porque é um marco na história do IAP, na história de cada um da equipe, do elenco, de todo o pessoal que está por trás disso. Eu acredito que as expectativas são as melhores para a gente poder sair com resultado positivo. Como a gente já havia falado no início, nesse exato momento o IAP está em campo ainda, são mais ou menos 35 minutos do primeiro tempo, e o IAP vai vencendo por 1-0, o gol saiu ainda nos 10 minutos, depois de um contra-ataque rápido. Até o final da nossa edição de hoje, já estaremos mais ou menos no intervalo e vamos dar as atualizações no decorrer da programação. Vamos para um rápido intervalo e na volta tem Juventude Samas, que finalmente apresentou o seu técnico para a temporada 2022. De volta com o Sport Goiás e mantendo a atualização do jogo entre IAP e São Bernardo pela Copinha, a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O IAP segue vencendo por 1-0, estamos na altura dos 41 minutos do primeiro tempo e no decorrer do programa vamos mantendo atualizado o máximo que a gente puder. Olha, depois de iniciar sua pré-temporada sem técnico, apenas sob o comando do preparador físico Gabriel Júnior, ontem, no final da tarde, o Juventude oficializou o seu novo técnico. Trata-se de Paulo Muller. Depois de se apresentar sem técnico e passar 4 dias sob o comando apenas do preparador físico Gabriel Júnior, finalmente o Juventude Samas apresentou o seu novo técnico. Trata-se de Paulo César Ribeiro de Matos, conhecido também como Paulo Muller, técnico de 54 anos, com passagens pelo União, Rio Branco, Tupi do Rio Grande do Sul e, por último, pelo Aparecida, onde fez 4 jogos sem nenhuma vitória. O técnico desembarca ainda hoje em São Mateus e já chega numa semana decisiva, próximo da sua estreia no Campeonato Maranhense. E ainda vai ter muito trabalho pela frente, inclusive sobre a montagem do elenco. Isso porque, segundo a assessoria do Juventude Samas, essa é a relação de jogadores confirmadas para a temporada 2022. Outros 8 jogadores que disputaram a Copa FMF não renovaram e ainda existe 5 jogadores em processo de negociação. A estreia do Juventude Samas está marcada para o dia 22 de janeiro, às 15h30 da tarde, contra o Pinheiro, fora de casa.
E olha, um comentário rápido, o Juventude Samas está mostrando uma desorganização extra-campo que vem surpreendendo, porque nos anos anteriores o Juventude Samas tinha uma marca de organização muito interessante. Apresenta um técnico 4, 5 dias depois do início de pré-temporada, foi o último time a se apresentar oficialmente para montar, e detalhe, o elenco ainda não está fechado. O Juventude Samas conta atualmente com mais ou menos 14 jogadores. O restante ainda está em processo de negociação ou de contratação. Alguns ainda seguem em um processo também de renovação contratual. A diretoria do Juventude Samas apresentou de forma tardia não apenas o elenco, mas também a comissão técnica. Lembrando que a semana que vem, teoricamente, o Paulo Müller, técnico do Juventude, vai ter mais ou menos 9 dias de preparação, porque o Juventude Samas já está no dia 22 contra o Pinheiro, fora de casa, e o Pinheiro vem se fazendo um time muito interessante, disputa hoje à tarde o seu segundo amistoso e venceu o primeiro por 7-0. Olha, depois de quase 2 semanas de treino no seu CT, o Sampaio Corrêa treinou ontem à tarde no estádio Castelão. Devido ao aumento de casos de Covid-19, a imprensa não pôde acompanhar, mas o técnico João Brigatti conversou com a gente, comentando sobre esse início de trabalho. Estou muito contente, assim, uma aceitação muito grande dos atletas, principalmente desse início de temporada, que é muito difícil, muito desgastante, mas eles sabem e entenderam que tem que realmente ralar aqui dentro para a gente poder sofrer menos nos jogos, até porque a gente tem competições muito difíceis pela frente e a gente vislumbra vitórias e vitórias fantásticas aqui para a Bolívia querida. O técnico João Brigatti, que na temporada de 2020 ficou conhecido com aquela famosa frase: vamos ter que ralar a bunda no chão sim, para poder conseguir um acesso, e conseguiu os seus resultados com o Sampaio Corrêa. Esse ano não muda o discurso, vem apresentando e vem contando com novos jogadores que a diretoria vem acertadamente conseguindo fechar com antecedência. Não vai poder contar com 3 jogadores, e a gente lembra que 5 pessoas envolvidas com o futebol do Sampaio Corrêa testaram positivo para a Covid-19. Dessas 5, 2 funcionários e 3 jogadores. O Sampaio Corrêa não divulgou o nome dos atletas e nem dos funcionários, mas afirmou que os 5 seguem em isolamento domiciliar até a fase e seguem assintomáticos também. Então os jogadores vão passar entre 7 a 10 dias, que é o novo protocolo de isolamento da Covid-19, para então retornar, e conseguem retornar antes da estreia do Sampaio Corrêa na temporada, porque não será mais no Campeonato Maranhense, que inicialmente estava marcado o jogo contra o IAP no dia 20, foi remarcado, foi adiado, ainda não tem a nova data, mas a Federação Maranhense adiou a partida, porque 2 dias depois, no dia 22, o Sampaio Corrêa joga contra o Bahia lá em Salvador pela Copa do Nordeste. Inicialmente havia um entendimento que poderia ser antecipado a partida para poder cumprir o prazo mínimo entre uma partida e outra, mas a federação decidiu adiar e ainda sem data marcada. Provavelmente lá próximo do final do turno, lembrando que o Campeonato Maranhense esse ano é turno e retorno, deve ser marcado esse jogo contra o IAP. Quem também conversou com a gente foi um atacante, o Heron, que chega sendo uma das esperanças de gol para o Sampaio Corrêa, mas pelo que ele já viu do próprio elenco do Sampaio, vai ter que brigar muito pelo seu espaço. Primeiramente, tenho que agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui no Sampaio e estar podendo contribuir um pouco mais com essa agremiação grande que é o Sampaio Corrêa, mas assim, a pré-temporada está muito bem, graças a Deus. O professor Brigatti está empenhando bem a parte ofensiva e a parte defensiva, um pouco da parte física também, mas agora a gente trabalha essa semana, concentrar na estreia do Maranhense e da Copa do Nordeste, que vai ser muito importante para a gente. A gente vai para um rápido intervalo e na volta tem tudo sobre a apresentação oficial do Tum Tum e também a atualização do jogo entre o IAP e o São Bernardo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Olha, lá em Tum Tum, apesar do time já ter treinado durante a semana, a apresentação oficial aconteceu apenas ontem e reuniu diretoria, comissão, elenco e também alguns torcedores. Veja como foi. O Tum Tum, apesar de já ter iniciado sua pré-temporada, apresentou apenas ontem à tarde oficialmente o seu elenco.
O evento aconteceu no auditório da Secretaria de Saúde da cidade e contou não apenas com o elenco, mas também com profissionais da imprensa e alguns torcedores. O atacante Matheus conversou sobre a temporada 2022 do Tum Tum. Feliz aqui na apresentação do clube, a gente vê que está todo mundo unido, né? O pessoal do município, comissão técnica, atletas, a gente está todo mundo focado em busca dos objetivos do clube. A gente sabe das conquistas recentes, mas agora a gente tem que virar a chave e ter voos maiores aí pro Tum Tum Esporte Clube. Quem também conversou com a imprensa foi o técnico Danilo Brito, que segue no comando do time para mais esse desafio que é o Campeonato Maranhense. Momento ímpar da nossa equipe, do nosso clube, agora são novos desafios, Série A e Copa do Brasil. Sabemos da nossa responsabilidade, ela só aumenta, né, devido às conquistas anteriores, e queria tranquilizar a nação tutuense, a sociedade, toda a cidade, da nossa responsabilidade, saber que ela só aumentou e que estamos prontos para novos desafios. Estamos trabalhando firme, com dedicação, e agora muito mais gente envolvida, acreditando nesse projeto que já nasceu vitorioso, e com certeza vamos dar continuidade a esse ciclo de vitória, a um novo tempo, mas continuando com vitórias. Assim esperamos, acreditamos em Deus, que Ele possa estar nos abençoando, nos dando discernimento, nos orientando para que a gente possa ser vencedor. O Tum Tum, além do Campeonato Maranhense, também vai disputar a Copa do Brasil 2022, que é a competição dos olhos de ouro do time. Afinal de contas, só para participar da primeira fase da Copa do Brasil, o time já embolsou quase R$600 mil. E o objetivo, ninguém nega, é chegar o mais longe possível na competição para poder conseguir fazer um cofre muito interessante. O que fica bem claro pra gente, que consegue ver esse material produzido pelo Tum Tum, e o que está acontecendo na cidade, que é uma mobilização em prol do time, que tem resultados expressivos, conseguiu acesso para a Série A do estadual e também é campeão da Copa FMF, e esse ano, além do Maranhense e da Série A, vai disputar a Copa do Brasil. É que a organização é a palavra de ordem lá em Tum Tum. É muito interessante ver um time do interior, do estado, chegar com uma estrutura tão interessante e com apoio. Mais uma vez, a gente vai sinalizar isso aqui, porque quando a gente fez também a entrevista especial com eles ainda no final do ano, com o presidente do Tum Tum e também o diretor de futebol, o Marcos, ficou evidente o quanto está sendo investido no clube, não só de empresas privadas na cidade, mas também do poder público da cidade. A prefeitura está abraçando a causa e fica claro que com investimento e boa vontade, um clube pode sim chegar a alçar voos muito maiores. Agora, felicitações, porque a Federação Maranhense de Futebol completou 104 anos de existência ontem. É a nossa entidade maior do futebol local e que esse ano revelou uma ajuda muito importante para os clubes, como o custeio das despesas referentes à logística dos clubes nas viagens, e também anunciou uma premiação para o campeão do estadual. Mas ainda faz suspense sobre o prêmio. Parabéns à FMF e que siga com um caminho cada vez mais transparente e com cada vez mais auxílio também aos clubes que precisam de mais. E para finalizar o nosso programa de hoje, vamos ver quanto é que está a partida, porque na verdade já está no intervalo. O IAP segue vencendo por 1-0 do São Bernardo. O IAP conseguiu fazer um primeiro tempo muito interessante. O São Bernardo praticamente não teve oportunidades de marcar ou de empatar a partida. Agora resta o IAP não só administrar o jogo, mas também conseguir ampliar o jogo, porque a gente sabe que um jogo de copinha em times tão equiparados, tão equivalentes tecnicamente, qualquer bola pode ser muito perigosa, e um empate no segundo tempo pode ser também colocar em risco uma possível classificação do IAP. O IAP segue muito bem seu primeiro tempo, foi para o intervalo vencendo, e na volta vamos torcer para continuar vencendo e quem sabe até mesmo ampliar o placar. O Sport Goiás fica por aqui e amanhã estaremos de volta com muito mais informações para você.